Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. Aqui o objetivo é que nenhuma meta fique no rascunho, que você possa ter insights que vão ajudar você a transformar os seus resultados. E você sabe que nessa mesa sentam pessoas que eu admiro, que são meus ídolos, que fazem a diferença na minha vida, que contribuem com os meus resultados, e ter o privilégio de compartilhar isso com você, que acredita aí no meu trabalho, no meu propósito, para mim é um privilégio. Hoje, na minha frente, um cara que eu conheci na internet, que eu conheci através de uma membro do meu grupo de empreendedores Titânio, que é prima dele, a Nicole, e eu, quando tive os primeiros insights sobre o método que ele criou, eu fiz algo que eu tenho certeza que faz toda a diferença na minha vida. Eu fui lá e fiz acontecer com isso. E eu colhi resultados em poucas horas do que você ensina a fazer. Eu tô aqui com o Rodrigo Noll, esse cara que é fundador da Base Viral, a primeira empresa do Brasil especializada em marketing de indicação. Vocês têm noção o que pode acontecer no negócio de vocês depois de ouvir esse cara? Eu sou prova disso. Só te ouvindo num vídeo de YouTube de 7 minutos que eu recebi e escutei quando eu estava voltando de Punta. Cheguei em casa e disse, cara, eu vou aplicar o que esse cara está ensinando. Porque eu acho que isso é o que faz a diferença. É você ouvir, ter o teu insight e aplicar. Então, pega papel, pega o teu rascunho aí, faz as tuas anotações e coloca em prática hoje. Depois volta aqui e faz a gente ficar sabendo que você teve bons insights no podcast. Falaremos sobre mentalidade, performance e se você for persistente, é claro, né? Quer resultado, tem que ser persistente. Fique conosco, porque eu vou fazer ele entregar o método que ele criou, fundamento de marketing de indicação, que vai mudar o jogo do teu negócio. Seja bem-vindo, Rodrigo, a essa mesa do podcast Saia do Rascunho. Tudo Gratidão, bem? Cara. Eu que agradeço. Obrigado, Fernanda, pelo convite. É um prazer. Obrigado pelo feedback já aqui nessa abertura. Eu estava hoje de manhã mesmo conversando com o meu time. A gente tem um placar de impacto, né? Sobre o impacto que a gente gera. A gente tenta metrificar isso. E a gente sabe que nossos clientes têm muito impacto. Mas a gente sabe também que o nosso conteúdo impacta bastante. Então, esse teu depoimento sobre um vídeo do YouTube, gerando ação, gerando resultado, é música para os nossos ouvidos. A gente trabalha para isso. Obrigado pelo feedback. E vambora. Vamos abrir a caixa preta aí, pessoal. Vamos abrir a caixa preta. Então, quem é Rodrigo Noll? Um pouquinho mais sobre esse cara que revoluciona o mercado de vendas no país, né? Principalmente no marketing de indicação. Também piloto de rally. Fiquei sabendo hoje de manhã que subiu aí a categoria. Isso aí. Sensacional. Conta um pouquinho pra gente, situa. Também gaúcho, também aqui do interior do Rio Grande do Sul, hoje mora em São Paulo, mas conecta um pouquinho a galera com a tua história, porque eu acho que tudo começa na essência, né? E é importante trazer um pouquinho disso para a mesa. Legal. Bom, então sou Rodrigo Noll, sou fundador da Base Viral. A Base Viral é a primeira empresa do Brasil especializada na criação de programas de indicação. Programas de indicação são aquelas estratégias de vendas que você ativamente incentiva, lembra, agradece seus clientes de te indicarem. A maior parte das empresas já vende pelo boca a boca, mas nunca fez nada para incentivar isso e, por causa disso, deixam muito dinheiro em cima da mesa. Esse é o problema que a minha empresa, a Base Viral, resolve. Sou gaúcho, como você falou, de Porto Alegre. Minha família é toda aí do interior, do Rio Grande do Sul. Sempre que eu posso eu volto. Moro em São Paulo já há 5 anos. E além de empresário, sou piloto de rally também, que é, né, um esportezinho aí que tem o meu coração. Adoro, comecei no kart, andei já em várias categorias. Esse ano subi aí para Mitsubishi, virei piloto de rally da Mitsubishi. Além disso, eu invisto em algumas empresas também. Esse universo das vendas, ele acho que é um universo assim, extremamente amplo, né, extremamente desafiador. Muda muito, muito dinâmico, então tem alguns investimentos aí na área, além da Base Viral. E vamos lá, vou ajudar o pessoal aí a vender mais por indicação, né? Como aumentar suas vendas através dos seus clientes atuais, sem precisar gastar mais em anúncio, sem precisar dar desconto.
e sem precisar de afiliados ou influenciadores caros aí. Muito bem, gente. Então, aguardem que já vai vir para a mesa isso. No YouTube, quem está nos assistindo, se ainda não segue o canal, clica ali no sininho, que semanalmente tem episódio aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify, para ajudar você a transformar aí os seus resultados. Como tudo isso começou? Começou na Base Viral? Começou antes? Como essa empresa fundou? Como tudo isso, hoje mais de 550 empresas no país sendo impactadas pela tua metodologia, né? Milhões de reais sendo gerados na economia. Conta um pouquinho sobre isso. Onde foi essa virada? Legal. Sempre fui muito empreendedor. Minha mãe vendedora, né? Me levava para o escritório dela quando eu era criança, eu ficava lá no chão, só ouvindo ela telefonar e fechando venda, né? Comecei a trabalhar bastante cedo. Na época do colégio eu vendia bolinho de chocolate. Depois, nas férias escolares, já estava mais crescidinho, eu ia trabalhar no supermercado dos meus tios, em Xangri-Lá. Botava preço na época que tinha que botar na etiquetinha, né? E sacolava. Isso, levava o rancho das pessoas até a sua casa. Para as vovozinhas e tal. Era isso. Esse foi o meu primeiro trabalho. Eu ganhava R$100 por verão. 150 eu por mês, cara. Tu acredita? Então você estava melhor que eu. Tava melhor que tu. Enfim, eu me criei nesse ambiente, assim, de comércio, como você, né, de vendas e assim por diante. Em Porto Alegre eu fundei uma empresa, chamava Viagem Mania, que era uma empresa de turismo, a gente vendia viagens curtas, e no ano de 2014, essa empresa ela foi adquirida por um grupo de turismo em Florianópolis. Quando eu fiz essa movimentação, eu virei diretor de marketing e vendas dessa empresa, desse grande grupo lá em Floripa, me mudei para Floripa. E é ali que começou essa história da indicação. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei nessa empresa, era muito jovem, tinha 20 e poucos anos, 24 anos. Eu fiz questão, Fernanda, de conversar com todos os clientes, ou com uma boa parcela dos clientes da empresa. E eu sempre perguntava, como você me conheceu? Essa era a pergunta mágica, que até hoje eu uso. Quem me manda direct no Instagram pela primeira vez, e eu vejo que é a primeira vez que a pessoa está falando comigo, eu tenho um atalhozinho aqui no iPhone, CVMC, como você me conheceu. Isso é o que o empresário, o marqueteiro precisa ter de tato do mercado que hoje as redes sociais nos proporcionam, né? Para saber onde botar recurso, energia, atenção, enfim. E aí, a maioria dos nossos clientes dizia, conheci você por indicação. Fui indicado por fulano, por Beltrano, por ciclano. Era indicação, indicação, indicação. E a ficha que me caiu, que vai cair para a maior parte das pessoas que estão ouvindo aqui agora, se eu já vendo tanto por indicação, sem fazer nada, o que será que vai acontecer se eu estimular, mexer nisso, botar um pouco de energia e atenção? E aí, para resumir a história, montei o primeiro programa de indicação da minha carreira, isso fazem 9 anos essa história. Foi um sucesso, a gente adicionou 65% de receita naquele negócio, de faturamento. E, enfim, de lá para cá, isso só veio aumentando. Muitos amigos empresários naquela época me procuraram, me pediram ajuda. Eu adoro compartilhar, assim como você, desenvolver outras pessoas, né? Eu acho que isso é um dever, né? E dá prazer também, então é tudo de bom. Até que lá pelas tantas, já tinha ajudado tanta gente, que eu percebi que isso poderia ser um mercado, né? Pô, não é só uma estratégia, não é só uma ideia. Isso é um mercado. E mais, é um mercado oceano azul e que ninguém está mexendo no Brasil. Assim surgiu a Base Viral. Então, eu peguei todo esse meu conhecimento de indicação, né? Metodotizei, a gente pode falar mais sobre o método depois, e montei um negócio. Então, posso dizer que eu fundei esse mercado aqui no Brasil. No Brasil. Essa é a história resumida aí de como tudo começou. Como tudo começou. A tua mentalidade, o teu pensamento, as tuas crenças, os comportamentos, o que te favoreceu nesse negócio, nas tuas iniciativas de venda? Por que eu coloco isso na mesa, sabe? Eu acho que para pegar, seja o método do Rodrigo, o método da Fernanda, qualquer metodologia que possa expandir o teu crescimento, na minha visão, ela precisa da tua mentalidade em primeiro lugar. Ela precisa de um alinhamento entre aquilo que você pensa, fala e faz, né? Precisa de atitude
atitude na mesa. Sim. Para você, o que foi essencial? Você acredita nisso? Qual é a tua percepção sobre Sim. isso? Eu diria duas coisas, assim, que eu separaria meus acertos, vou usar isso, em duas fases. Para sair do zero e depois para crescer. São momentos diferentes, né? Você precisa de habilidades diferentes e você precisa conseguir se transformar enquanto empresário, enquanto empreendedor. Tem um livro bem interessante que chama Ready, Fire, Aim. Ready, Fire, Aim. Eu não sei se tem em português. Ele compara o nascimento dos negócios com o nascimento de uma criança, de um ser humano. Então, se é bebê, você precisa de determinados cuidados. Se é criança, você tem outras necessidades. Se é adolescente, você tem outras necessidades. Se é adulto, se é idoso, vai precisar de cuidados diferentes. E uma empresa é a mesma coisa. Sair do zero, você precisa de uma habilidade. Né? De 0 a 1 milhão, vamos dizer, de faturamento por ano. Você é uma empresa pequena. De 1 milhão a 10 milhões, você precisa de outra, né, tipo de habilidade. Então, voltando à tua pergunta, eu acho que para sair do zero, assim, o principal mentalidade mesmo, assim, que eu tive foi de... eu me tranquei muito por isso. Eu achava que as coisas precisavam ter muito esforço para dar certo. Não sei como é que se chama, eu já estudei psicologia, esqueci os nomes já, mas eu achava, quando ia dar certo, eu arrumava um problema a mais e eu ficava sempre naquele quase. Eu tinha esse problema no passado, essa trava, sabe? Essa barreira. Esse padrão comportamental de auto-boicote? Talvez um boicote mesmo, ou a crença de que, cara, para dar certo precisa trabalhar demais. As coisas não precisam ser assim. Eu aprendi isso. Então eu fui me soltando disso lá no início. Cara, vamos, vai... Começa, resolve, não tá bom, melhora, vai uma coisa por vez e vai fazendo, né? Hoje eu tenho talvez uma carreira, assim, uma vida mais leve nesse aspecto e com muito mais resultado, né? Do que lá atrás. Então acho que essa foi a primeira coisa, assim, que eu diria, sabe? Cara, pode ser mais fácil, sabe? E eu acho que a segunda grande coisa, uma vez que você sai do zero, eu acho que você precisa... Ninguém tem sucesso sozinho, você precisa das outras pessoas, você precisa entender de gestão. Gestão é um assunto que eu tenho estudado nos últimos 2, 3 anos, sou completamente fascinado. E eu cheguei numa frase minha que é a seguinte: em gestão, se você falou e não escreveu, você não falou. Então, eu acho que gestão é você se tornar dispensável. É você não ser mais o gargalo de crescimento do seu negócio. Gestão é você conseguir escalar você mesmo, né? Então, uma vez que você saiu do zero, começou a ter um negócio com uma certa operação, muitas pessoas batem no teto por mais variados motivos. Às vezes o empresário quer ser o herói da história toda, às vezes é o ego dele que não deixa ele passar, né, e delegar. Ele tem aquele prazer de falar, viu, se não sou eu mexendo, as coisas não funcionam. Então eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi bastante também. Não só com a minha metodologia, mas todas as coisas que eu aprendo, que eu faço e que dá certo, eu tento escrever. Como você está fazendo, eu vi que você gosta de escrever também. Eu escrevo tudo, cara. Tudo que eu faço, tudo que eu tô construindo, todo o caminho que eu persigo, as coisas que deram certo. Eu tenho 52 entrevistas registradas, o que eu pedi para cada um, o que eu aprendi com cada um. E isso, né, na minha performance pessoal e no meu negócio também. Como eu faço cada atividade para transformar isso num processo que transforma num método. E foi assim que teve o primeiro livro, Destrave a Sua Vida e Saia do Rascunho, assim que está saindo o segundo agora. Tudo por isso, por ter essa visão de se não está escrito, não foi falado. É isso. As pessoas esquecem das coisas, né? Imagina, a gente esquece. Imagina colaboradores da nossa empresa, mais júniors, eles esquecem, né? É normal. Muito empresário reclama assim pra mim: Rodrigo, eu preciso repetir as coisas pros meus colaboradores 1000 vezes e eles não conseguem fazer e eu preciso repetir. E eu respondo só assim, ó, beleza, qual é a tua dúvida? Esse é o jogo. Os seres humanos aprendem por repetição, né? Então, se você só falar, você tem uma efetividade tal. Se você falar e escrever, você aumenta a sua efetividade, né? Então você fica, a partir disso, só gerenciando a exceção e não mais a rotina, que pode estar escrita num papel para qualquer pessoa acessar, né? Muito Diria bom. que são os dois... Os dois pontos de altíssimo impacto a nível de mentalidade. Essa questão que você falou, assim, de
não pegar tão pesado com a gente, né? Eu acho que isso, eu vejo, né? Nós estamos aqui na Serra Gaúcha gravando hoje, o italiano, ele pega muito forte com ele, né? Eu lembro das minhas raízes, o meu nono dizia, tem que trabalhar, e pro dia que vai faltar, e vai ser difícil, e o não merecimento, e a falta, e a escassez, e a pobreza, e tudo isso faz parte. Nós somos treinados e a gente vai armazenando as memórias e elas vão se tornando cada vez mais fortes se a gente não aprender a lidar com elas. E como eu desenvolvo, Frer? Cria consciência. No momento que você cria consciência e busca ajuda e começa a reprogramar o teu mindset e a construir novas crenças de identidade, de poder, de merecimento, quando você acessa o desenvolvimento pessoal, você abre uma janela de oportunidades na tua performance, né? Então, é importante a gente colocar para as pessoas, não precisa ser perfeito, não precisa ter toda essa dificuldade, todo esse esforço. Comece, dê o seu melhor, vá evoluindo, vá se desenvolvendo e aprenda, né, com as pessoas. E eu acredito nesse processo todo de construção de resultado, que a nossa performance, ela influencia muito, né? As nossas rotinas, os nossos rituais, as coisas que a gente tem como padrão para a gente conseguir continuar evoluindo. Quais são os teus padrões, quais são as tuas rotinas para ser produtivo, para fazer acontecer, para estar em tantos pontos de contato como você está, para esse crescimento, para a vida e para a carreira. Quais são as rotinas de Rodrigo Noll? Olha aí, ó, prepara o corte. Prepara o corte! Bom, eu sou um cara que eu gosto muito, assim, de seguir algumas filosofias, algumas linhas de pensamento. Em relação a isso, uma coisa que eu gosto muito é aquele entendimento de que disciplina é igual a liberdade. Quanto mais rotina você tem, quanto mais disciplinado, quanto mais você faz o que precisa ser feito, a média da população pensa que você vai ficar mais preso, né? Nossa, muita coisinha para fazer. E eu penso o contrário. Liberdade. Quanto mais o que precisa ser feito for feito, mais eu conquisto o que eu preciso conquistar. Então, mais dinheiro eu ganho, mais tempo livre eu tenho, né? Mais a minha vida anda, né? Citei a minha mãe, eu cito meu pai nesse aspecto. Alemão, duro, brabo daqueles. Não é um dos piores, mas ele me ensinou bastante essa questão da disciplina, né? Então, assim, essa é a linha geral. E aí, pequenas questões no dia a dia, né? Trabalho muito com, afastar de mim. Quero fazer uma dieta, então não compro as coisas que estão fora da dieta. Quero focar mais, então ponho o telefone em outro cômodo da casa, enquanto eu tô focando escrevendo meu livro que tá saindo, né? Eu fico tentando enganar meu próprio cérebro, assim. O nosso cérebro, ele nos leva pro conforto, né? Você sabe bem como é. Então, não dá para confiar no nosso próprio cérebro. Eu fico tentando fazer com que ele não tenha essas distrações à altura, à distância da mão, assim. Fico tentando dificultar essas coisas que me impedem um pouco. Acho que disciplina, uma vez eu falei isso num podcast, disciplina é a mãe de todas as habilidades. Né? Se você tem disciplina, você faz tudo, né? Você aprende, você estuda, você vende, você resolve, você melhora, você desenvolve. E o esporte faz parte da tua vida, né? Você citou Total. lá no início, e eu vejo que essa é um ponto da rotina, né? Minha missão aqui é hackear a performance de quem faz acontecer. E sempre que tem disciplina, tem esporte, tem estudo, tem ambiência, tem resultado, tem movimentos que se diferenciam, né? Ela é um centro que conecta vários pontos. O esporte, além do rally, né? Não é mais kart, é rally. Você tem isso como dia a dia para você, faz parte do teu... a vida inteira, né? Comecei nadando quando era adolescente, fazia travessias em águas abertas, nadava no mar, atravessava rio, provas, né, competições. Entrei um pouquinho lá no triatlon, no duatlon. Aí eu tenho fases, aí saí, aí fui para o CrossFit. Tu precisa de desafio. Eu preciso competir. Eu preciso me inscrever num campeonato. Eu quero achar um campeonato. Tem que ter uma linha de chegada. Depois do CrossFit eu fui pro kart. O kart tem a história bem interessante. Eu comecei o kart, né? Andei e vi que eu achei que eu poderia ser bom naquilo.
Primeira coisa, fui pro YouTube, fui estudar, fui pesquisar. Eu evoluí no kart, no automobilismo, mesmo jeito que eu evoluo minha empresa. Então tudo começa por estudar. Fui procurar. Achei a academia do kart. Me inscrevi. Paguei, entrei, compromisso, né? Depois, tal, procurei no Google. Quem é o campeão brasileiro de kart? Mandei um direct pra ele. Não quer me dar uma aula aí, um coach? Virou meu coach, Rodrigo Vieira. Depois, treino. Então, estudei muito. Busquei um mentor forte. Treinei muito, você evolui em qualquer coisa. Pega o padrão. Estudei, treinei, mentor. Estudei, mentor e muito treino. Muito treino. Essas 3 coisas acima da média da população em geral. É impossível você não ter resultado fazendo isso, né? Então, no meu primeiro ano, fiquei em terceiro no torneio nacional de kart. Né? Contra cara que anda há 10 anos. Ganhei corrida na final do Campeonato Brasileiro. Então, isso é o que eu aplico em todas as modalidades de esporte que eu faço. Agora, mais recentemente, no rally, estou fazendo exatamente a mesma coisa. Eu preciso te fazer uma pergunta. Você escalou já, né? Sim. Eu já entrevistei 3 pessoas que escalaram, né? Eu não escalei ainda, não sei se eu vou fazer. Eu amo esporte, tá? Pratico 7x7. Hoje, às 5 da manhã, eu tava caminhando antes de ver. Para mim, é meu combustível diário, tá? Para mim, a escalada de uma montanha, ela representa, eu falo isso na minha metodologia, no DNA de possibilidades, de crescimento, da fórmula como eu também transformei os resultados do meu negócio. Enfim, eu faço a analogia da montanha. A largada como o estado atual, né, o topo como o estado desejado, né? Eu acredito que no meio do caminho a gente sim se encontra com a zona da morte, que é preciso ter um cuidado gigante com esse momento, que é o momento do crescimento, da evolução, de respeitar o tempo, ter paciência, fortalecer bem, né, as competências para escalar. Mas eu quero te fazer uma pergunta, porque não é só sobre escalar. Eu acho que eu te ouvi falando isso, e eu quero que ele me conte mais sobre isso. É sobre descer. Qualquer eu quero que tu me explique, me fale um pouquinho mais, porque nenhuma das 2 pessoas passaram aqui que escalaram, ninguém me falou de descer. E eu quero que você fale sobre o descer a montanha um pouco mais pra mim. Em 2018 eu fui... Como foi pra ti? Em 2018 eu fui pro Everest Base Camp, o acampamento base do Everest. 15 dias de caminhada e escalaminhada, eles chamam. Mais ou menos 12 horas de atividade física por dia, por 15 dias. 5.600 metros de altitude, menos 20 graus, puta desconforto. Em 2020 eu escalei o Kilimanjaro, a montanha mais alta da África, né? Quando eu voltei do Kilimanjaro, eu fui convidado para gravar um TEDx, né? Aquelas palestras curtas. E eu comecei o meu TEDx falando disso. 70% dos acidentes com morte em montanha acontecem na descida. A pessoa erra o planejamento, ela fica sem recurso, ela se perde, fica escuro, ela acaba a água, né? Então, a frase que eu lancei nesse meu TED foi: o cume é só metade do caminho. Quando você chega lá no cume, né? Quando eu voltei do Kilimanjaro, minha namorada na época me perguntou: e aí, qual é a sensação de chegar no cume da montanha? Respondi para ela: a sensação é que tinha que descer tudo, né? Não adianta eu morrer ali e não conseguir seguir o resto, né? Você fica no cume 10 minutos, 15 minutos, ambiente totalmente insalubre, um puta de um vento, é frio, o dedo congelando, náusea, dor de cabeça, vontade de vomitar. É isso que é o cume de uma montanha. Não tem nada de legal lá, de divertido. Você chega e você quer ir embora logo, né? Depois eu fiz a analogia e trouxe isso para o mundo das vendas, né? É como se o cume fosse a venda, a primeira venda. Né? Mas a descida é o pós-vendas. O pós-vendas é o novo vendas nesse mundo atual que a gente vive, né? Não adianta eu só vender e não entregar com rede social, com Reclame Aqui, com internet e tudo mais, né? Então eu acho que o montanhismo ele foi um esporte que me ensinou muito, que ele me marcou muito, mas eu também resolvi largar um pouco o montanhismo porque eu acho que estava ficando perigoso demais. A partir dali não valia, sabe, o risco-retorno. Eu não tinha a ambição de ser um montanhista, né, de carreira.
Eu sou um empresário que gosta de esporte radical e tal, então não queria me submeter. Mas a montanha, ao ela traz risco de muitos morte. insights, muitos aprendizados, né? Muito, Sobre o muito. projeto da vida, sobre os objetivos, sobre respeitar a si mesmo, sobre entender, né? Que você vai chegar lá e daí, né? O vazio pode ser muito maior quando você chegar lá, se você não entender qual é a tua próxima montanha, qual é a tua próxima escalada, né? E eu queria escutar isso, queria te perguntar isso. Eu não vi esse TED, mas eu vou, Assiste, é bem legal. vou assistir. Isso virou, né? Lá no Kilimanjaro tem uma história bem legal, acho que vale a pena. Hoje a nossa empresa ela tem uma cultura muito forte, né? Eu consegui criar na minha empresa, nos meus colaboradores, no meu movimento, uma cultura. Eu criei um livro de cultura da nossa empresa. E o primeiro valor do nosso negócio chama pole pole. Pole pole é uma expressão que eu aprendi lá no Kilimanjaro. Você já me viu falar disso, né? Eu ouvi você e eu ouvi aquele do filme, dos 14 Pics. Aham. Ele fala do pole pole, que é o guia, né? O que... Isso. O pole pole virou, assim, minha principal filosofia de vida e de empreender e de tudo mais, né? Pole pole é uma expressão em Swahili. Swahili é o idioma que se fala na Tanzânia, que é onde fica o Kilimanjaro, que significa direção é mais importante que velocidade. Eu fui muito preparado fisicamente para o Kilimanjaro, então eu queria acelerar muito. E meu guia sempre falava, Rodrigo, pole pole, pole pole. Tipo, um passo por vez. A melhor estratégia para tu escalar uma das maiores montanhas do mundo é um passo por vez. Então, isso virou uma questão de vida para mim, sabe? Cara, baixa a ansiedade, faz uma coisa por vez, acerta a direção e vai sem parar, firme, com força, né? Mas não fica cavalo louco correndo. Uma semana eu tô fazendo outra coisa, outra semana eu tô fazendo outra. Quando você para analisar a biografia dos maiores empresários do mundo, ninguém que tá lá não teve consistência. Né? Então essa consistência, essa disciplina, fazer a mesma coisa por muitos anos sem enjoar, para mim virou filosofia de vida, né? Então um aprendizado aí das montanhas que eu trouxe, que eu trago até hoje. Sensacional. Acho que conseguimos aqui tocar um pouquinho do quanto a nossa mentalidade, a nossa performance transforma o nosso jogo quando tem coerência, congruência, paciência e vira hábito. Sucesso é hábito. Realização é hábito, resultado é hábito e chegou o grande momento. Tá preparado aí com papel e caneta para aplicar ainda hoje? Porque eu vou perguntar, cara, como eu volto lá e lapido o meu programa de indicação, inspirada no método VPI. Fechou, gente? Pega aí, anota. Faz esse cara saber que você estava aqui comigo no podcast, que fez sentido para você. Encaminha esse podcast para alguém. Crescer e compartilhar, isso é prosperar. E quanto mais você contribui para que o outro aprenda, mais ele vai se lembrar de você e vai te indicar também, né? Perfeito. Vai ou não vai? Perfeitamente. Vai, perfeitamente. Então, me conta. Como? Show. O que é método VPI? Como sair do podcast e já ter resultado e voltar e dizer, cara, impactou no meu negócio. Maravilha, vamos lá então. Vai. VPI significa vendas por indicação, né? Voltando lá a Floripa, né? Quando eu estava ajudando ali meus amigos empresários a montar seus programas de indicação, que eles tinham conhecido o nosso case, etc., eu, lá pelas tantas, achei que pode ter alguma coisa aqui, né, maior do que eu tô imaginando. Peguei uma folha de papel, belo dia, sentei na cadeira e coloquei em tópicos nessa folha de papel tudo que eu fazia que sempre dava certo. Eu trabalhava, Fernanda, de uma forma muito empírica naquela época. Eu não sabia que existia marketing de indicação, né? Eu tinha ali minha experiência da rua, do mercado, né? Então, botei vários tópicos numa folha de papel. Deixei essa folha dormir, né? Voltei a ela outro dia. E aí eu consegui concatenar todos esses tópicos em 3 grandes grupos, em 3 coisas. 3 coisas que sempre que eu faço, dá certo para vender mais por indicação. Essas 3 coisas são os 3 pilares do método VPI. Tá preparado aí? 3 pilares do método VPI. Conta! Vamos lá. Primeiro pilar é a recompensa certa. Recompensa certa. O segundo pilar é uma regra clara. E o terceiro pilar é uma comunicação segmentada.
Então, o que qualquer programa de indicação para qualquer negócio do planeta Terra precisa fazer? Primeiro, o empresário não deve inventar a recompensa. Estamos nós aqui num estúdio bonito, com ar-condicionado, cafezinho, tomando uma água, etc. O cara acha, vou dar um cashback, vou dar um desconto e vai, empurra o programa de indicação. Se tem alguém que tem que se interessar pela recompensa do programa de indicação, não é o empresário. Não sou eu, é o cliente dele. É o cara que vai indicar. Então, todo e qualquer projeto que a gente faz na Base Viral começa com uma pesquisa, perguntando para o cliente o que ele gostaria de ganhar. Tem um caso bem clássico que eu conto, uma empresa de internet que chegou pra gente lá, essas que prestam serviço de internet para cidades do interior. Nossa, vou dar um desconto. Falei, calma, não inventa, pergunta, é só fazer por telefone, não custa nada. Os clientes dessa empresa disseram que queriam assinatura de Netflix como recompensa e não desconto. O empresário não vive a vida que o cliente dele vive. Geralmente o empresário não é a sua própria persona. Ele pode ser o avatar transformado, né? Ele já passou por aquilo e agora ajuda novas pessoas, como é o teu caso, por exemplo. Mas, na maioria das vezes, ele não sente a dor que o cliente dele sente hoje. E o mercado muda muito. Então, não vejo nenhum sentido em inventar uma recompensa e não perguntar para o cliente. Essa é a primeira parte do método. Pesquise. Pesquisa. Segunda parte do método é a parte mais técnica, né? Se o cliente me disser uma coisa que eu não posso pagar. Bom, você não pode pagar para uma venda que ele te indicar, mas e para 3? E para 5? E para 10 indicações? Existe uma métrica, né, na gestão de vendas que se chama CAC, custo de aquisição de clientes. É uma métrica, quem está nos ouvindo aí pode pesquisar um pouco mais, não quero me tornar muito técnico aqui, mas basicamente é entender o quanto uma empresa gasta para fazer uma venda atualmente. Soma todas as despesas de marketing com as despesas de vendas, divide pelo número de vendas que ela faz. Soma tudo que ela gasta para vender e divide pelo tanto de vendas que ela faz. Aí você encontra o CAC. Então é uma fase de, cara, deixa eu encaixar isso aqui para ter viabilidade financeira. Antes de ser marqueteiro, eu sou empresário. Então, preciso dar dinheiro no negócio, né? Então, essa é a segunda etapa, né? Vou dar recompensa quando eu recebo a indicação ou quando a indicação vira venda. Vou dar uma recompensa só ou vou dar várias conforme ele mais indica. E a terceira etapa é a parte de comunicar. 90% dos programas de indicação falham porque o cliente não sabe que ele existe. O empresário fica tão focado em inventar uma recompensa que ele esquece de comunicar, avisar, divulgar. Então, a parte da comunicação e do lançamento é quando você vai efetivamente mexer o teu usuário, o teu cliente, para ele saber, ele entender e lembrar de que o programa existe, né? Por exemplo, devo mandar uma mensagem diferente para quem tem 0 indicações do que para aquele cara que já me indicou 10 indicações. Devo mandar uma mensagem diferente para aquele cara que foi indicado. Vou mandar uma mensagem por ano ou vou mandar uma por mês? Ou uma a cada 15 dias, né? Então, essa terceira etapa é essa parte do engajamento. Fazer a pessoa saber que aquele prêmio está disponível. Então, toda empresa aqui, primeiro, pesquisa os seus clientes para descobrir a recompensa. Segundo, cria uma regra clara, justa, lucrativa, baseada no seu custo de aquisição de clientes. E terceiro, divulga muito isso para sua base, essa empresa explode de vender por indicação. Sobretudo aquelas que já têm muito boca a boca, né? Que é o orgânico, o passivo. Que é diferente de um programa de indicação. É diferente. Você Total, não pode né? chegar pro seu time e dizer, pessoal, dobrou a meta, vamos dobrar o boca a boca. Não tem como, né? Boca a boca é orgânico, é passivo, é um comportamento natural do ser humano, tá no DNA. Só que como qualquer comportamento do ser humano, você sabe bem disso, se você usar a alavanca certa, você pode estimular. Então é isso que a gente criou na Base Viral. É uma forma previsível, lucrativa, escalável, metodotizada de amplificar esse comportamento que os clientes dos empresários que estão nos ouvindo já têm, indicar seus clientes. E a grande maioria não faz isso, e o outro lado está disposto a te indicar alguém, mas você não perguntou, né? 100%. Geralmente, 100%, né? 100%. 100%. Tem um livro legal, chama Sapiens, conta sobre a história da humanidade. Lá fala sobre por que o Homo sapiens, né? Vários motivos, mas um dos motivos pelos quais ele se sobressaiu. E uma das coisas que o livro fala é da revolução cognitiva. A gente aprendeu a conversar uns com os outros de uma forma mais complexa e estruturada.
E o primeiro tipo de comunicação que um Homo sapiens dava pro outro lá, na época das cavernas lá, eram indicações. De onde tinha perigo, de onde tinha alimento fácil para caçar e coletar. Então isso não é uma não é uma ferramenta, uma tática, não é uma ação, um hack, é um comportamento humano basal, né? E esse comportamento ele pode ser estimulado hoje com as redes sociais, o digital, como se fosse um boca a boca 2.0, vai. É tipo e transforma, né? E faz a diferença. E aí eu volto lá no princípio da nossa conversa. Por vergonha, por medo, muitas vezes por não saber como fazer, Exato. né? Por não se colocar, será que eu vou invadir a privacidade da pessoa? Será que... né? Eu já ouvi muito isso, né? Tu pode estar indo além fazendo esse movimento. Eu gostaria que você me desse uma dica de como você faz na prática, assim. Quando você vai indicar alguém, qual é a tua fala? Quando eu vou indicar alguém? Isso, o que você orienta? Como você... Porque a pessoa pode estar pensando, tá, mas como eu faço para pedir para a pessoa me indicar e o que eu digo para ela dizer? Tá bom, entender? Entendi, claro. Porque daí na prática já dá para fazer, né? Dá sim. Tá. Geralmente é o seguinte, veja que na minha fala, quem quiser pegar a gravação e voltar, eu nunca falo pedir indicação. Eu sempre falo lembrar o cliente de indicar. Qual que é a diferença? Tem aquelas empresas mais antigas que tem um modelo antigo de indicação. Pede, dá aqui o teu telefone, deixa eu ver a lista, vai, põe o nome aqui, pede. Cria uma relação de extração de valor com o cliente. Não é o que a gente propõe. O que a gente propõe, e você vê pelo primeiro passo do método, é primeiro benefício, depois pedido, depois call to action. Então, primeiro dá ao cliente alguma coisa que ele quer. Primeiro fala de vantagem, né? Fala de benefício. E depois você diz para ele, isso aqui faz parte de um clube de recomendações. Você provavelmente já indicou a gente para seus amigos, muito obrigado por isso, né? Isso ajuda a nossa empresa a crescer mais. Continue indicando seus amigos. A gente resolveu levar isso para um próximo nível, né? Eu agradeço pelas indicações que você já indicou, mas eu não estava satisfeito porque eu não estava, né, te agradecendo, te mimando, assim, incentivando a fazer isso mais. Então, cada empresa, Fernanda, de acordo com o seu tom de voz, né, a sua linguagem, vai fazer isso mais promocional ou vai fazer isso mais exclusivo. Mas o fundamento é sempre o mesmo, né? Tem uma outra coisa que eu acho que para quem quer começar hoje nesse universo das indicações, dá para fazer agora. Visitando aí empresas pelo Brasil e palestrando, eu percebi uma coisa. Muitos empresários, sobretudo os pequenos, eles vendem 50%, 70%, 90% do seu faturamento por indicação. Muita gente depende das indicações para sobreviver. Muitas pessoas, empresários, autônomos, profissionais liberais, é só por causa das indicações que ele consegue pagar salário, que ele dá prosperidade para a família dele. Só que eu percebi um problema nisso. O problema é que, assim como eles já dependem e vendem muito por indicação, a grande maioria deles nunca se deu ao trabalho nem de agradecer as indicações que estava recebendo. Então, eu acho que esse é um passo zero, é o primeiro passo. Cara, eu criei uma estratégia, chama duplo A, agradecer e ativar. A partir de hoje, todas as indicações que você receber para qualquer coisa, pergunta, né, quem que indicou, vai lá agradecer o indicador. Pode ser por Instagram, por mensagem, por carta, por áudio, né? Agradece o cara, faz isso com consistência, como se uma mágica acontece no teu negócio. Quebra de padrão. Não deveria ser, né? Mas a pessoa recebeu um agradecimento, hoje em dia é uma quebra de padrão. Pô, que legal, Fernanda, o negócio dela me agradecendo aqui. Então agradece e ativa. Obrigado, Fernanda, pelas indicações que você me mandou. Você indicou aqui o Joãozinho foi muito bem atendido. É por causa disso que a nossa empresa cresce. Inclusive, Fernanda, agora vem a parte de ativar. Quero te dizer que você pode continuar indicando seus amigos. E agora? E agora, com um clube de recomendações. Exato. Indique seus amigos, assim, assado e tal. Então, às vezes é muito simples, né? Tem gente que implementa o duplo A, só passa a agradecer as indicações que estão recebendo e já explode de vender e tem que parar de fazer o resto. Nem chega na parte de recompensa. Entendi. Captei. Sensacional, saquei. Então, eu acho que isso é um passo bem simples, assim, de começo para quem quiser trabalhar nesse mercado. Então, vamos lá. Vamos ver quanto eu peguei aqui do método, Bora, né? De colocar
Método VPI. Tem quase um livro novo aí, hein? Quase um livro novo. Venda por indicação. Recompensa do cliente. Vai pedir para o cliente, para de inventar história, para de criar recompensa para as pessoas, vai entender com elas. Exato. Isso. Perfeito. 2, regras claras. Perfeito. Deixe muito claro o que você vai fazer para não arrumar problema. É isso? Como ganha a recompensa, né? Simples para o cliente dele entender, né? Favorecendo o cliente sempre e de uma viabilidade para a empresa também. Muito bem. E comunique. Faça as pessoas ficarem sabendo. Isso. E se você quer transcender, agradeça e ative. Exatamente. A gratidão tem poder. A gratidão é um dos primeiros princípios de enriquecimento lá na filosofia de Napoleão Hill. Se você souber agradecer, tudo se transforma, né? Depois que ela virou um hashtag, né? Mas na essência, ela faz toda a diferença. E eu quero te agradecer novamente por ativar aqui do outro lado a potência num propósito, porque eu acho que quando você faz as coisas com verdade e com competência, você é um baita de um egoísta se as pessoas não souberem o que você está fazendo. Perfeito. Concorda comigo? Muito bom. Muito bom. Vender é bonito, né? Vender é maravilhoso. Se você tem um bom produto, um bom serviço, você não tem nem o direito de não tentar me vender. É isso. Você vai me privar de ter acesso a uma coisa boa? Excelente. Então me vende, vamos lá, vamos vender. Excelente. Muita gente tem medo de vender, né? Muito bom. Vamos lá, vou fazer um bate-volta aqui contigo. Bora. Como você aprende? Olha, eu aprendo muito com os outros. Eu uso muito meu networking. Eu até sou um cara que não leio tantos livros. Eu não tenho aquelas coisas, sabe? Nossa, esse ano eu vou ler 150 livros. Eu não tenho essas metas. Eu leio quando eu preciso ler e eu acho que ali é a forma mais rápida de buscar o conhecimento que eu estou precisando agora. Mas eu aprendo com o canal que for. É livro, ou é um mentor, ou é um post que eu li, ou é um outro empresário, um benchmark numa empresa, ou analisando concorrente. Eu tenho esse processo assim meio, cara, vou só no filé que eu preciso agora. Não tenho problema de não acabar livro, né? Nem eu. Acabei o livro. Não tem problema. Já tive o insight que eu precisava. Eu vou lá e vou extrair o que me interessa. Isso aí, top. Eu aprendo, então, multifacetas aí. Um podcast. Esse aqui, né? O nosso. Uau! Gostei, hein? Pô, muito bom. Olha o nível do papo aqui. Olha o nível do papo, sensacional. Tá ótimo. Onde tu quer chegar? Meu Deus. Difícil essa, hein? Você tinha que me avisar antes. Eu quero chegar... assim, eu falei mais cedo aqui. Eu acredito em consistência. Então, eu tenho uma única meta na minha vida, que é continuar o que eu já tô fazendo agora. Sou um cara muito realizado. Eu tenho a empresa que eu queria, eu tenho a equipe que eu queria, eu tenho a vida que eu queria, eu faço os esportes que eu queria, eu tenho dinheiro que eu preciso para viver uma boa vida. Eu acho que eu tenho que continuar fazendo isso. Né? Vou continuar até que mais pessoas aprendam sobre isso, mais pessoas se beneficiem disso. E eu acho que eu continuar crescendo e ganhando mais dinheiro vai ser uma simples uma consequência disso, né? Talvez um único sonho assim que eu ainda não tenha realizado é criar minha própria família. Quero ter filho, quero casar. E também já tá encaminhado aí. Acho que não vai ser tão difícil de resolver isso aí. Muito bom. E para selar com chave de ouro, que pergunta tu gostaria que eu te fizesse? Como encontrar sobre a base viral na internet? Como encontrar a jabazinho? Mas, cara, esse cara vende muito bom. Como encontrar a base viral na internet? Fale tudo sobre. Você me dá a oportunidade, eu aproveito, né? É sobre isso. Ocupe os espaços. Tá na mesa, se não pegar, né? Muito bem. Bom, base viral na internet é site nosso, né? Na verdade, o canal que tem mais conteúdo é o meu Instagram, @RodrigoNoll. N de navio, O-L-L. Então lá tem um monte de destaques salvos com conteúdo, né? Eu tenho o YouTube, que foi o canal que você pesquisou também sobre a gente, né? Então, basicamente, se digitar Rodrigo Noll ou base viral na internet, vai encontrar alguma coisa. A gente tem um bom posicionamento aí, tem bastante conteúdo. Tem TikTok, tem blog, tem YouTube, tem LinkedIn, tem lista de e-mail, tem stories, tem destaque, tem feed, tem um monte de coisa aí.
Tem São muito os canais conteúdo. de produção. Muito bem. É. Base Viral. E vai estar tudo no link aqui para as Boa. pessoas acessarem. E já que é para vender, lista de espera da minha imersão Saia do Rascunho Olha aqui nesse podcast, que lá você vai desenvolver tua mentalidade, tua performance empreendedora e crescer os resultados da carreira e do negócio com tudo isso que a gente vem fazendo aí, compartilhando através da metodologia, do best-seller e de todo esse movimento. Vou querer um autografado, tá? Mas isso é óbvio, né? Vou levar Seria já uma ofensa não fazer isso, Sai né? daqui com hoje. Isso aí. Obrigado. Eu quero só mais uma ação. Não. Gente, o Rodrigo falou lá no início, converse com os seus clientes. Eu gosto muito de gerar ação, sabe? Eu quero que as pessoas peguem agora no final desse podcast o seu celular, abram uma caixinha lá nos seus stories e converse com o seu cliente e diga assim, me conte, como você me conheceu? Com essa pessoa que está passando pelos seus stories. E aí faz o seguinte, marca @Rodrigo e @Fernanda embaixo, pra gente saber e pra gente se conectar com a audiência de vocês também. Achou boa essa? Essa foi a pergunta, se parar pra pensar, foi a pergunta que mudou a minha vida. É por isso, eu quero... Esse é o propósito de Destrave a sua vida e saia do rascunho. É a pergunta que pode mudar a sua vida também. Essa pergunta é boa. Você sabe o que está dando resultado, você direciona recurso para lá, você vai crescer. Não tem como não crescer. Eu já vou fazer isso agora, aqui no meu Instagram também. Façam muito e marquem a gente. Gratidão pelo teu tempo. Muito obrigado. Pelo teu conhecimento, pela tua espontaneidade. Cara, não tem como não dar certo já com o que você ensinou aqui. Imagina conectando mais com a base viral e com todo esse aprendizado. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de conectar as pessoas com quem faz acontecer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Espero que o pessoal tenha gostado. Espero que tenham aprendido alguma coisa aqui. Com certeza. Acho que esse tipo de projeto, de podcast, ele é necessário, né? Ajuda muita gente, né? Às vezes a gente não percebe porque é digital, é tela, mas quando a gente vai para evento, como a gente vai hoje à tarde, se recebe muito esse feedback, né? Então, obrigado pelo convite. Eu só tenho a agradecer também. Sensacional. Valeu. Muito obrigado!